Olá, como vai? É um prazer muito grande estar com você aqui novamente, na TV Ideal, Canal 8. Você que nos acompanha toda terça-feira às 16 horas, pode estar enviando e-mail para cá, né? Tem o nosso e-mail para que você tire dúvidas, questionamentos, algo que você possa estar precisando entender com maior detalhe, né? Você pode estar enviando o seu e-mail, formulando a sua pergunta, fazendo agendamento para atendimento, enfim, nós estamos aqui para ajudá-lo a ter uma qualidade de vida melhor ainda do que você já tem. E hoje eu quero falar de um assunto muito polêmico, mas ao mesmo tempo importante, né, na vida do ser humano, que são as nossas programações de vida intrauterina. Porque nós sabemos que na física os opostos, né, o positivo e o negativo, se atraem. Mas nos seres humanos, os semelhantes se atraem. Ou seja, tudo aquilo que nós temos programado na nossa mente, é muito comum nós atrairmos algo parecido com aquilo que já nós temos gravados em nossos pensamentos, na nossa mente, ou melhor, no nosso subconsciente. Sabemos também, como nós vimos em outros programas, que a ansiedade é a pressa de obter um resultado, né? Sabemos também que a depressão, né, é a insegurança diante do futuro, a falta de objetivo, perspectiva que nos empolgam. É uma insegurança diante do futuro, diante da vida. Medo do novo, medo do desconhecido. E porque algumas pessoas às vezes têm, né, uma sensação de fragilidade durante a vida, uma sensação de insegurança. Outros sim, outros não. Então, da onde vem tudo isso? Como nós dissemos agora há pouco, vem o quê? A partir de uma programação, aquilo que nós temos em nossa mente. Começando tudo aonde? Lá na vida intrauterina. No momento em que nós estamos sendo gerados, no momento em que nós fecundamos o óvulo, depois de 48 horas, nós já temos subconsciente. Então a gestação é muito importante. Você que pretende ser mãe, né? Você que já é mãe e que precisa também, né, perceber caso vá ter mais algum outro filho. E você que já foi, né, que já está aqui hoje, vitorioso, né, um dia também viveu lá na vida intrauterina, vai ajudar a você a compreender e se libertar e descobrir que você é um grande vencedor, apesar de tudo que você vivenciou durante a vida intrauterina. Então vamos dizer, e suponhamos que o filho foi rejeitado na gravidez. Como, por exemplo, às vezes a mãe engravida fora do matrimônio. Essa criança muitas das vezes é rejeitada, como se fosse o filho do pecado. A família muitas das vezes rejeita esse bebê, essa gravidez. E a mãe, por conseguinte, também rejeita, porque não se sente segura para ter aquele filho, ou o filho não foi esperado, não foi desejado. E isso pode trazer, depende da intensidade com que a mãe, né, viveu esse momento, para que ele possa ter uma insegurança na vida ou não, durante a fase adulta, ou ter até uma depressão, porque parece que perde o sentido. Né? Como a mãe se preocupa muito com a vida daquele bebê, parece que ela perde a empolgação por outras coisas na vida. E então a criança também pode desencadear no futuro uma depressão, porque parece também não ter mais perspectivas que empolgam, em função o quê? Do sentimento de rejeição. Mas é importante saber também que a mãe não rejeita o bebê, o ser humano,
mas o fato e a situação na qual ela vivia. Como vou criar esse bebê sem pai? Muitas das vezes a relação foi somente num dado momento e depois o casal não permanece unido. O pai rejeita o avô, a avó, o tio, e algumas pessoas até aconselham o aborto desta criança. Então é muito comum essa criança, às vezes, não aceitar nem o carinho dessa pessoa a qual rejeitou. Porque é como se fosse um inimigo, aquilo fica lá no subconsciente da criança, e toda vez que essa criança é acariciada por aquela pessoa, ou chega próxima àquela pessoa, às vezes até começa a chorar, ou sai de perto, ou não gosta, porque ali tem um sentimento de que ela foi rejeitada por aquele avô, ou aquele amigo, aquele parente. Mas nós sabemos que isso é uma programação mental. Porque a mãe sentiu, e o bebê também sentiu, esta rejeição. E isso pode, volto a repetir, diante da intensidade mais forte, mais intensa ou mais branda, o indivíduo pode ou não desencadear inseguranças, depressão e tantas outras coisas mais. Porque se sente ameaçado, se sente rejeitado. E isso pode lhe causar durante a vida o quê? A timidez, a insegurança, a ansiedade, a depressão e outros sintomas de mais variados emoções que nós podemos ter em nossa vida. Então é importante compreender, acima de tudo, você que está aí nos assistindo, que a mãe não é culpada, nem os parentes, nem os amigos. Rejeita apenas a situação, aquele fantasma que ele projetou naquele neném, naquele bebê, naquela indivíduo, naquela criança. E não no ser humano. Entraremos em detalhes maiores no próximo bloco. Até já. Olá, estamos de volta. Estamos falando então de programação de vida intrauterina. Ou seja, tudo aquilo que nossa mãe vivenciou no momento em que nós estávamos no ventre. Vamos continuar então refletindo sobre o momento do nascimento. Porque também faz parte do processo na vida intrauterina. Porque o momento do nascimento é aquele momento da espera, da empolgação, da alegria ou até mesmo do perigo. Porque se a mãe tem medo que o filho venha com pouca saúde, é muito comum depois a criança ficar um pouco obesa, porque ela quer alimentá-lo, dá muito remédio, hipocondríaco, porque quer aquela criança de todo jeito. Às vezes já tentou 4, 5, 6 gestações, e abortou, aí o medo ainda aumenta mais ainda, Por quê? Agora eu tenho que cuidar muito bem, eu tenho que intensificar o meu cuidado com aquela criança, Porque eu já perdi 3 ou 4. Então, é muito comum isso acontecer, no sentido que a criança vai passar a ser super protegida, super alimentado, Aquele cuidado redobrado, porque a mãe não quer perder hipótese nenhuma. Já perdeu 3, 4. Não é verdade? Então, o processo de nascimento. Se a mãe tem alguma ameaça de morte, ameaça à sobrevivência, durante o momento do nascimento, a criança também passa por essa sensação de ameaça de morte, de sobrevivência, porque muitas das vezes um parto de risco, o médico aconselha que ela fique em repouso,
ou repouso absoluto, ou tem sangramento. Então, há uma ameaça de perder esse bebê. E a mãe passa por esse processo, né? Voltando a dizer, não tiramos conclusões precipitadas, mas dependendo da intensidade com que a mãe vive essa emoção, a criança também pode se sentir ameaçada ao longo da vida e até desenvolver uma síndrome do pânico, uma ansiedade exagerada ou uma insegurança, em função que, de lá no subconsciente dela, ter o quê? Uma ameaça de morte. Muitos casos de síndrome do pânico está atrelada ao quê? À programação, né? E também e principalmente ameaça de morte no momento do nascimento, no processo de nascimento. Às vezes fazemos uma cesárea às pressas, até pouco tempo a fórceps, né? E tantas outras coisas, falta de oxigênio na hora do nascimento, passa da hora, né? A mãe se sente ameaçada, com medo de morrer, e tantas outras coisas, a criança também sente todas essas emoções, menos ou mais intensidade. E como nós atraímos tudo aquilo que pensamos durante o momento da nossa vida, enquanto passamos por uma situação de estresse, muitas das vezes perdemos um ente querido, o subconsciente assimila essa situação como se fosse real, na qual ele vivenciou aonde? Lá no processo de nascimento, podendo desencadear, né, uma síndrome do pânico ou uma ansiedade exagerada. Então é interessante nós buscarmos compreender isso tudo. Para quê? Para parar de sofrer. Né? Assim como também os relacionamentos. É muito comum a filha ou o filho atrair pessoas parecidas com o pai, com a mãe, com o avô. Né? Às vezes um pai que bebe muito, ou a filha vai odiar ao casar alguém que beba, com alguém que beba muito, né? Ou pode atrair um marido também que beba assim como o pai ou o avô, porque a imagem que ela tem de homem, a primeira imagem que ela tem de homem quando vem para a festa da vida é o pai. A primeira imagem que ela tem de mulher quando vem para a festa da vida é a mãe. E o cérebro humano atrai, como nós atraímos, né? Tudo aquilo que nós temos gravado na nossa mente. É como se fosse um imã. Os semelhantes se atraem. Né? Então pode atrair também um relacionamento parecido. Então, nós precisamos compreender essas programações. Saber que nós vencemos. Que nós somos grandes vencedores. Né? Por isso estamos aqui na festa da vida. A sua mãe venceu, os médicos venceram, né? E nada de mal te aconteceu e você está aqui hoje. Então, parabéns para você. Mas é importante compreender essas programações, né? Porque não se trata aqui de buscar culpado. Volto a repetir. Mas é compreender o fato, compreender a situação para o quê? Se libertar e ter uma vida muito melhor. Por quê? Nós sabemos que a mente humana é um terreno fértil, aonde nasce as boas e as más sementes. Mas da onde vem tudo isso? Não vem do nada, não vem do além, né? Vem a partir das nossas programações. Por que eu sou assim? Por que a minha personalidade é assim ou é diferente? É como nós falamos aqui da rejeição, né, durante a gestação. A criança pode se sentir rejeitada, ou adulto, ou adolescente, né, em qualquer momento da vida, e tende a agradar as pessoas em excesso. Para quê? Para se sentir aprovada. Geralmente as pessoas se sentem, né, um pouco rejeitadas, ou pela fisionomia, pelo físico, ou pela sua competência, ou até mesmo um sentimento, né,
de inferioridade. Por quê? Tem o quê? Programado lá no seu subconsciente um sentimento de rejeição. E aí tende a agradar as pessoas para quê? Para manter as pessoas por perto. Né? E às vezes agrada até em excesso, que é onde as pessoas falam, mas eu sou muito bonzinho, eu sou muito bobinho. Não é, mas é um mecanismo de defesa. Por quê? Você agrada para ter as pessoas perto. Porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Né? E principalmente então quando a pessoa se sente dessa maneira, né, ela às vezes até se esforça demais e faz coisas demais, até além do que suporta, para ter a aprovação, porque ela foi rejeitada. Então ela quer ter o quê? A aprovação das pessoas. Isso é uma programação que nós temos que compreender para não cometer exageros e até sofrer. Vamos compreender melhor, ainda mais, no próximo bloco. Até já! Olá, estamos de volta. Então vamos continuar com o assunto de programações de vida intrauterina, onde nós falávamos da gestação, do momento de nascimento do indivíduo e da espécie. Bom, então nós sabemos que as programações de vida intrauterina podem interferir na adolescência, na infância e até mesmo na fase adulto do indivíduo. Porque a dor emocional, o sentimento, as emoções podem desencadear sintomas 10, 5, 30, 40, 60 anos depois. Né? Porque está vivo lá no subconsciente, está plantado lá no terreno fértil. Então, a gestação, por exemplo, né, o filho que foi gerado lá fora do casamento, no noivado, no namoro, né, teve questões de rejeição, né, a gravidez não foi programada, ou às vezes o pai ou a mãe tinha problemas emocionais, como depressão, alcoolismo, ou outras drogas, né, que podem causar todo aquele distúrbio, aquele desconforto no casamento, na relação, interferindo diretamente sobre o indivíduo, sobre a criança. E pode essa criança no futuro também ter rejeição à família. Pode ficar solteiro por muito tempo, ou pode casar-se e ter várias separações, na tentativa de se harmonizar. Porque família para ela, muitas das vezes, representa um problema. Como também pessoas que às vezes não querem ter filhos, porque filho é problema, lá no subconsciente, porque lá na gestação desse indivíduo houve problemas, teve rejeição, família foi problema, criação difícil. Então muitas das vezes a mulher também não quer ter filho, ou nem casar-se, como homem também. Por quê? Família e filho representa problema. Lá traz a imagem negativa de família. Né? Então isso pode desencadear dificuldades no relacionamento. Né? Então muitas das vezes as pessoas nem se casam. Ou se casam, separam várias vezes, como eu disse. Mas também vamos ver outro tipo de programação. Como por exemplo, menino esperado, muito menino, né? Menino esperado e desejado, né? Tende a nascer como se fosse o rei, né? O machão, e aí vai desenvolver o papel que do reinado. É como se já foi aprovado, era isso que vocês queriam, eu já vim, já nasci, sou homem esperado, então agora eu sou o rei. Né? E tende a ter mais dificuldade em desenvolver-se na vida, porque parece que já está pronto, já cumpriu o seu papel. Né?
Ou a mãe tem uma filha, depois de 2 meninas, ou seja, a terceira filha, é muito esperada a homem. Por quê? Já tinha 2 meninas. Por mais que a mãe poderia desejar outra menina, né? Mas o natural seria que viesse um outro menino, porque já tinha 2. Porque desde lá do início da humanidade, os primogênitos têm a tendência o quê? De que o primeiro filho é homem, para herdar o nome do pai, para ser o herdeiro e tantas outras coisas, né? Então, geralmente, o primeiro homem é esperado e não desejado, mas esperado que venha menino, pelas programações milenares, né? Então, normalmente, quando se vem o primeiro menina, depois menina, a terceira já é muito desejada, menino, né? Ou melhor dizendo, muito esperada, né? Desejada é quando a mãe quer muito a menina. E isso pode acarretar também algumas situações e programações, né, ao longo da vida dessa menina. Como, por exemplo, né, vai ser uma idealista, sonhadora, né, colaboradora, mas ao mesmo tempo isolada, e também colaboradora e boazinha, ora eufórica, ora não, né? Pode desenvolver algumas características de homem, por exemplo, como trabalhar fora, ser independente muito rápido, dificuldade em se relacionar-se, poucos namoros. Tudo isso vem o quê? Da programação. Por quê? Tem aquele sentimento, né, de ter sido o quê? Esperado homem. E até mesmo desejado, esperado homem, isso mesmo, esperado homem. E até mesmo o sentimento o quê? De culpa, porque veio do sexo ao contrário. Não é você que é culpado, nem sua mãe, nem ninguém. Mas isso é uma programação. Então traz uma grande praga, né, que é o sentimento de culpa, de não ter vindo do sexo esperado, né? E por isso tem até dificuldades em se relacionar. Pode ter, depende, volto a repetir, não vamos tirar conclusões precipitadas. Mas depende do que a intensidade, do que a mãe vivenciou durante a gestação. Essa emoção. Então, tende também o filho único, né, a ser super protegido, né, quando a mãe tem um filho só. Porque as atenções estão voltadas para ele, foi muito desejado, muito esperado. E atenção, mãe e pai, a superproteção acaba com qualquer indivíduo. Porque nós temos que ensinar as pessoas a conquistarem, porque tudo que é de graça é uma desgraça, né? Precisamos ensinar as pessoas a conquistarem, a começar a arrumar as coisas dentro de casa, desde pequenininho, o trabalho ali, os brinquedos, a organização, né? Para nós criarmos verdadeiros cidadãos, verdadeiras pessoas de conquista, de vitórias. Porque não há vitória e conquista sem o trabalho, sem a conquista, sem o sacrifício. Não é verdade? Então, ensinar o seu filho a conquistar. Isso é o mais importante, porque a superproteção destrói qualquer ser humano. Então, o filho único é o filho superprotegido. Mas precisamos ensinar o quê? A conquistar, a ser vencedor. Assim também como os demais filhos. Porque a conquista nos faz sentir vitoriosos e vencedores. E é desde pequeno, desde criança, que nós podemos harmonizar, ter um mundo melhor. E se preocupar, muitas das vezes, qual é o filho que nós estamos colocando e deixando para o mundo. Muito obrigado. Espero ter contribuído muito para a sua qualidade de vida, para a harmonia da sua família. E na próxima semana estaremos de volta com mais um programa
a arte de viver bem. Um abraço e até já.